Perdeu a forma? Não. Boa noite, amigos. Sou Eduardo, né? Participo aqui do canal Pedu Pedá, para quem não sabe, né? É a língua do P, das minhas filhas, né? P de Priscila, né? P de Duda, de Duda, né? Vamos lá ao nosso assunto de hoje, sem mais delongas, né? Eu gostaria de ajudar vocês a algumas dicas, né? Dar algumas dicas sobre como passar em concurso público, né? Bem, vamos lá. Quem é esse careca aí, né? De óculos que está tentando dar o bilhete da Loteria da Sorte, né, pra gente? Bem, o meu histórico é muito grande, tá, de concursos públicos, né? E cansei de assistir no YouTube pessoas querendo dar fórmulas exatas, pessoas querendo dar palpites, né? E depois vender cursos, né? Ou mesmo propaganda de cursinhos, né? Bem, eu vou falar para minha experiência pessoal, não estou vendendo cursinho nenhum, não estou vendendo apostila nenhuma, apenas pela minha experiência pessoal de ter passado pelos três poderes. Passei pelo poder legislativo, passei pelo poder executivo e passei pelo poder judiciário, que é onde eu estou hoje. Fiz mais de 60, 70 concursos públicos. Devo ter passado, não fiz as contas, também, né, acho que isso aí é uma estatística só para vender cursinho. Mas o que acontece? Desses 60, 70 concursos que eu fiz, eu acredito ter passado mais ou menos em 35, 40 concursos, né? Assumi e tomei posse, né? De 4 desses, tá? Eu comecei, você acredite ou não, mas tem um dos concursos mais difíceis do Brasil, que foi para diplomata, para o Instituto Rio Branco, né? Fiz várias vezes, tá? Fiz mais de 7 vezes, ficar por um ponto, ficar por 2 pontos, né? E na época braba. Hoje em dia continua um dos mais difíceis, mas não era tão fácil tão difícil quanto na minha época. Na minha época tinha realmente um teste de pré-seleção, depois você tinha uma prova, uma redação, né? Uma redação e um resumo em português, depois uma redação e uma versão em inglês, e uma redação e uma versão em francês, para você ver como que a coisa era difícil. Depois você fazia nada mais nada menos do que 5 provas orais. E depois você fazia mais 5 ou 6 provas escritas, tá? Pra você ter ideia, né? Mas vamos lá, né? Depois eu pedi exoneração por ninguém. É uma carreira muito bonita. É uma carreira linda de morrer, sabe? E de muito glamour, tá? Porque você tem dois planos de saúde, um exterior e o do Brasil, né? Você tem conta, não acredito que isso tenha mudado. Você tem conta em Nova York, né? Quando você se forma, né, você tem um mestrado em relações exteriores, né? Um estágio em um país da América do Sul por 3 meses. É uma carreira linda de morrer, realmente. Fica 5. Estou falando bem rápido porque não é o foco, tá? São 5 anos em cada país, né? E é dividido em A, B e C, né? Nos países A, vocês acreditam, nas instalações A, que seriam Tóquio, né, que seria Tóquio, Paris, Londres, infelizmente tem o glamour, mas você ganha normal, mas claro que normal é um baita de um salário, digamos, hoje em dia seria em torno de 8 a 15 a 20 mil dólares, né? Mas em compensação, Buenos Aires são capitais intermediárias, mas o melhor para você fazer um pé de meia é você entrar no grupo C, que seria onde eu iria, para Accra, capital de Gana, onde você ganha em dobro. Imagina isso, ganhar em dobro, então você faz o seu pé de meia logo de início, tá? Mas enfim, é uma carreira muito bonita, tá? Você conhece o mundo, você fala várias línguas, né? Na minha época eu falava fluentemente inglês e francês, e lá você já pode escolher, né, no Instituto Rio Branco, onde você entra como terceiro secretário, você pode escolher uma ou duas línguas para cursar ainda, tá?
Desculpa esse tempo aí, mas é só para explicar porque da onde que eu vim e por que que eu estou dando esse plazinho. Por que esse careca aí está dando... quem é esse careca, né, para dar... É uma pessoa que passou para o Instituto Rio Branco como diplomata, como seu secretário, né? Eu pedi exoneração porque eu confiava no meu taco e, como eu falei, muitas coisas lá eu não aceitava, mas hoje eu até me arrependo de ter saído por questões bestas, né? No concurso do Itamaraty e saí fora, e pedi exoneração, loucura ou não. Depois eu fui pro Ministério da Educação, né? Eu passei especialista de projetos do Ministério da Educação. Depois passei para a UFNDE, tá? Fundação Nacional do Desenvolvimento do Ensino, né? E por último, esses são os concursos que eu passei e assumi, tá? E passei também no concurso, que até hoje eu estou, de analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho, tá? Onde sou muito feliz, mas eu acho que estou precisando já fazer outro concurso para... O que eu quero falar? Quero dar dicas para vocês, tá? Poxa, você fez 70 concursos e só assumiu 4? Bem, vamos lá. Uma coisa é você fazer concurso e passar no concurso. E a outra coisa é você passar no concurso e se encontrar entre os classificados do concurso, tá? E outra coisa é você passar no concurso, estar entre os classificados do concurso e ser convocado. Claro que agora já passamos da época, né, que as pessoas passavam até... Eu tive amigos que passaram em primeiro lugar do concurso de Furnas e, pasme, acredite, não foi chamado. É porque havia uma época, não tão distante, em que não havia obrigação, tá, dos órgãos de chamarem os candidatos aprovados, acredito ou não. Agora, sim, você passou, tem, né, realmente um ato do STF, se você passar, né, e o número de vagas, né, forem 3, você é obrigado a passar. Claro que tem alguns, tudo na vida tem, toda regra tem exceção, tem umas exceçõezinhas, né, que não vou entrar no mérito aqui, que pode ser que você realmente não seja chamado, mas não é como antigamente que você ficava a Deus dará, tá? Se você passou, 99% eu posso te garantir que vai ser convocado sim. E isso você passando dentro do número de vagas. Por isso que você vê cada dia mais os concursos terem menos, a quantidade também menor de vagas por isso, para o órgão não ser obrigado a chamar todos os candidatos que estão nas vagas, né? Você vê hoje que eles colocam... dificilmente tem um concurso que tenha mais de 40, 50, 100 vagas. Você pode ver que principalmente os concursos de alta performance, como eles classificam, ou média performance, né? Geralmente é 10 vagas, 8 vagas, eles já estipulam até, né, o cadastro de reserva, né, que antigamente era livre, só ficava assim, serão chamados são chamados além do número, né, do número de vagas, as vagas que abrirem, né, durante os 2 a 4 anos com a venda da prorrogação do concurso, né? As vagas que vierem a aparecer devido à morte, devido a alguma exoneração, devido à aposentadoria, né? Esses motivos, né, que abrem vagas além das vagas, né, do concurso. Mas vamos lá, isso aí foi só um pré-anúncio que eu acho que é só para me apresentar, ou seja, sou um concurseiro de profissão, né? Passei vários concursos, mas não estava dentro do número das vagas. Passei em outros, né, que se eu for contar aqui, eu tenho várias histórias, né? Passei um concurso dentro do número das vagas, tá? Foi triste, fomos pro TRE, passei em 21º lugar do concurso, tá? Haviam, se não me engano, 30 vagas, né? Mas eu esperei 2 anos, mais 2 anos, 4 anos, e faltando 3 meses, né? 3 meses antes de acabar o concurso, a expirar o prazo do concurso, o que houve comigo? Saiu no jornal que haveria uma nova chamada entre os classificados, fizeram até festa para mim. Esse vai ser o primeiro item que eu vou falar para vocês sobre as dicas de concurso, tá? E, infelizmente, faltando 1 mês para expirar o prazo do meu concurso, o presidente do TRE soltou uma nota
de que quem já estava esperando 4 anos, quase 4 anos, já havia arrumado coisa melhor do que o TRT. TRE, é mole? E eu fiquei a ver navios, eu e mais os outros que tinham passado. Até pensei em mandar de segurança, mas você sabe o quanto é caro um mandado de segurança, e vida de concurseiro, dependendo, né, é aquela vida de quem está desempregado, era o meu caso na época, né? E talvez hoje, com a minha experiência, eu teria arriscado o mandado de segurança, porque eu conheço muitas pessoas que passaram sob júdice, né? Inclusive o meu primo que passou para delegado federal, ele foi subjúdice e depois foi realmente integrado, né? Subjúdice é aquela situação que você passa e não passa. Você sabe muito bem disso para quem, né, já tem experiência em concurso, né? Então, a minha experiência foi essa, de 4 concursos, de mais de 70 concursos que eu fiz, fui aprovado no mínimo, né? Digamos que de 70 passei mais ou menos uns 40, acho que é muito. Passei uns 30, mais ou menos, uns 30, né? Passei dentre eles, assim, aí sim, passei e classificado. Digamos que eu tenho ficado mais ou menos uns 10 a 15. Infelizmente nessa época tinha essa questão, né? E realmente assumi, e passei, classifiquei, fiquei atrás de vagas e assumi 4 concursos, né? E acredite, eu pedi exoneração de 3 concursos que eu confiei realmente no meu taco, né? Não façam isso, né? Não, 2 foi no meu taco, o outro foi realmente... minha mãe veio falecer, ficou doente, eu perdi a cabeça, fiquei em depressão e realmente pedi exoneração de 3. Mas vamos lá. Quais são as dicas que eu posso dar a vocês? E eu acredito que vocês, seguindo essas dicas como eu segui, tá? Eu custei a seguir, vocês vão passar, com certeza, em qualquer concurso público, tá bom? A primeira dica que eu posso dar a vocês, vou até ler aqui que eu anotei para vocês, não fala para ninguém, sabe? É aquela velha história, independente de qualquer crença que você tenha, tá? Cristão, seja católico, evangélico, budista, sabe? Eu acho que uma coisa, as palavras têm poder, sabe? As palavras têm poder e negativo, sabe? A palavra, a energia negativa, positiva, eu acho que influencia muito no nosso meio, sabe? Na nossa vida, né? Você pode ver que você tem sempre, se você tiver um pensamento positivo, eu vou fazer aquele negócio, você pode saber que mais cedo ou mais tarde aquela coisa vai dar certo. Como também tem o lado contrário. Se você ficar pensando, não vai dar certo, eu não vou passar, não vai dar certo, eu não vou passar, infelizmente você vai cair do cavalo e você não vai passar. Então, o que eu quero dizer com isso? Não fale para ninguém. Porque você tenha certeza, cara, que é incrível, o ser humano é mau. Até, ó, eu tenho 2 filhas, de 10 e 12 anos, e eu falo, filhas, infelizmente o ser humano é mau. Você pode ver, dá um exemplo besta, né? Tem uma pessoa que sofreu um acidente. Quantos que param hoje na rua para ajudar esse acidente? Ajudar a pessoa para sair desse acidente ou chamar uma ambulância? Eu conto nos dedos. Agora, milhares de pessoas estão com o celular na mão para filmar, para registrar, porque vai ter visualização, vai ter mais assinantes no canal, não é isso? Não é isso? Você pode concordar comigo ou discordar, mas essa realmente é a verdadeira, é a verdade mais do que verdadeira, né? As pessoas pensam mais no lado negativo, né? Você pode ver que quando você está trabalhando, isso aí é um exemplo claro. Se você falar para o seu chefe que você está estudando concurso, com certeza o seu chefe vai olhar você já com um olhar totalmente reprovador. Ou vai ter aquele comentário, eu não sei que fulano estuda tanto. Não vai passar? Quantas vezes eu ouvi isso, tá? De amigos, de trabalho, de pessoas que estavam estudando, né? E aquela velha outra coisa, é outra coisa que eu vou falar agora, tá? Se você passa no concurso, a maioria das pessoas, você tem sorte. Se você é reprovado no concurso, a maioria das pessoas, esse cara é burro, tá? Essa moça é burra. Então, eu estou dando exemplos bestas, tá? Mas tem coisa pior, tá? Sabe? Pensamento negativo. Acredite, tem força, tá? Tem força muito. Acho que é mais que positivo.
E as pessoas parecem que são masoquistas, ou não digo masoquistas, né? Mas ela que masoquista, a pessoa gosta de sofrer. Mas as pessoas gostam de ver a derrota alheia. Parece que elas torcem, elas vibram mais com a sua derrota, pode crer, do que com a sua vitória. Ah, Eduardo, eu não sou assim, não tem muita gente. Seja feliz assim, você é muito feliz. Mas a maioria das pessoas não são. Você vê, você depois começa a testar, tá? Ei, fulano tá há tão tempo casado, agora separou. Parece que as pessoas gostam de falar isso, parece que elas vibram com a separação da pessoa, ou quando, poxa, eu fiz vestibular, fiz o Enem e não passei. Poxa, amigo, fazendo que vem, mas parece que ia falar com ar de deboche. Então, sabe, a primeira dica que eu posso dar a vocês é essa. Procure não falar para ninguém, sabe? Se não fazer mal, bem, se não fazer bem, mal não faz. Eu te garanto isso. Você vai pelo menos afugentar os pensamentos negativos, porque você tem que estar rodeado de coisas boas, de energias positivas, amigo. Então, ou amiga, não fale com ninguém não. O segundo item é foco, tá? Escolha uma carreira que você queira fazer. Eu sei que a gente está desesperado, a gente está desempregado, a gente quer fazer tudo que aparecer. Eu já fiz isso, sabe? E, por um lado, tem um lado positivo, né? Aí já coloca um lado positivo, tá? Mas procure não fazer isso não, tá? Porque você vai gastar dinheiro e vai acabar não passando em nada. Essa é a verdade. Então procure ter um foco. Se você quer fazer... Porque hoje em dia tem área fiscal, tem área jurídica, né? Tem área de agências reguladoras, e dentre outras áreas. Então procure um foco, tá? Um foco dentro dessas áreas. Ah, Eduardo, mas você falou também tem também uma coisa boa nisso tudo, de eu jogar para todo que é lado? Sim. Porque um dos itens até que eu ia dizer a você aqui é você precisa, para um concurso, por incrível que pareça, dominar o tempo e ter vibe de prova. Porque eu já fiz concurso, pasmem, que no meio do concurso de 5 horas, vira desculpe, tá? Um palhaço. Poxa, 100 questões em 5 horas é muito tempo. E essa mesma pessoa, depois de 4 horas e 40, digamos assim, onde o fiscal começa a acelerar, começa a mexer com o seu lado psicológico, mas eu sei que não é com querer, né? Porque também ele tem hora a obedecer, ele tem que obedecer os horários que são determinados, né? E a pessoa, pelo amor de Deus, não teve a meia hora não, a mesma que a pessoa criticou o tempo, tá? Pasmem, já ouvi isso já. Se for contar aqui as minhas histórias aqui, eu acho que dá uns 10 ou 20 vídeos sobre isso, tá? Olha, procure, sabe? É bom porque você tem que dominar o vibe, o time de prova. Porque geralmente o examinador ele calcula 3 minutos por questão, né? Então é bom você fazer uns testes em casa e cronometrar para você obedecer essa estipulação, né? De tempo, tá? De quanto tempo você vai necessitar de fazer uma prova de concurso bem feita, tá? Tire também uns 15 a 20 minutos, você cada um tem seu tempo, para você marcar, com muito cuidado, tá? O caderno de resposta, porque eu já perdi muita prova boba por um ponto, 2 pontos, por ter marcado uma resposta que estava certa e passei errada. Então, tome muito cuidado. Então, sabe, foco, tá? Eu acho que a primeira dica que eu falei para vocês seria não contar para ninguém, tá? A segunda seria o foco, tá? O foco, você escolha o concurso que você acha que você se adapta melhor, né? Esse adapta melhor pode ser em tudo, tá? Porque também você não é obrigado a passar no concurso e ficar eternamente nesse concurso, como eu falei, tá? Só para voltar um pouquinho atrás, o pessoal falou também, pode ter pensado, pô, ele falou que passou pelos 3 poderes, mas o terceiro poder que eu passei, que foi o legislativo, eu não vou nem contar aqui porque foi cargo comissionado, né? Eu fui um assessor de deputado federal, então não conta, né? Só conta a experiência de ter trabalhado naquele poder, tá? Pasmem, tá? Acredite se quiser. Eu colocaria em matéria, por ter passado nos 3 poderes, o legislativo realmente é o que paga melhor, tá? E, em segundo lugar, no meu caso, por exemplo, pode até ser que o judiciário pague em segundo lugar melhor,
mas eu acho que em condições de trabalho eu gostei mais do executivo. Sinceramente, eu colocaria na ordem legislativo em primeiro lugar, executivo em segundo, judiciário em terceiro, tá? Mas o judiciário mais por questões de condições de trabalho, tá bom? Do que outra coisa. Vamos lá. No terceiro foco, então tenha foco, tá? Escolha uma área certa que você quer fazer e tenha foco nessa área. Não mude não. Ah, apareceu um concurso agora tão bom de auditor fiscal e eu estou estudando para área jurídica. Continue na sua área. Não mude não, porque você vai mudar de água para o vinho. Você está estudando para contabilidade pública, contabilidade geral, direito financeiro, matemática financeira e de repente vai estudar direito constitucional, direito civil, direito... Não, eu acho que não vale a pena, tá? O terceiro caso, o terceiro item que eu notei aqui, que é muito importante, não estipule prazo, não, tá? Por que eu falo isso, amigos? Porque a maioria dos cursinhos falam assim, olha, para você passar em concurso, no mínimo 1 ano. Para você passar em concurso, tem que ser 2 anos. Para você passar em concurso, não acredite nessa balela, tá? Eu sou exemplo cabal de que eu eu tirei terceiro lugar no MEC, tá? Eram, se eu não me engano, 50 mil candidatos para a vaga que eu fiz. Eu tirei terceiro lugar estudando 2 meses. Ah, pô, o cara foi diplomata, tem uma boa bagagem, mas eu te garanto que as matérias que eu estudei para o MEC não caíram no concurso para diplomata. Então, sabe, não estipule, tá? Não estipule prazo, tá? Depois também para o FNDE, mesma coisa, tá? E para o analista judiciário do TRT, eu estudei aproximadamente 3 a 4 meses para passar em 24º em 29 mil candidatos. Então não estipule prazo não, tá? Eu acho que isso aí é uma balela. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou mais inteligente que ninguém. Você talvez tenha até mais capacidade do que eu, porque isso acaba influenciando no seu psicológico. Eu te garanto isso, tá? Você é capaz, você é competente, tá? E você estipulando o prazo para você passar no concurso, é como você tivesse praticamente desestimulando a sua capacidade, seu cérebro e o seu poder de passar no concurso. Então não estipule não, tá? E terceiro lugar que é muito importante, eu acho que talvez seja o mais importante de todos, estude a banca, tá? Estude a banca de concurso que você vai fazer, porque nenhuma banca praticamente é igual a outra. A FGV hoje em dia eu considero a capeta. A pior prova, como outrora era hoje é Sebrasp, que era chamado de CESP, né? O CESP, e por incrível que pareça, tá? O meu histórico, como falei, passei em 4 concursos e assumi os 4 concursos. Todos os 4 concursos que eu passei era o temível CESP. Por quê? Porque eu aprendi a fazer, sabe? Eu aprendi a estudar para o CESP. Porque o CESP, o que acontece? O CESP, como todas as outras bancas, ela tem um modus operandi. O que quer dizer isso? Né? Você vai ver, vai estudar, eu sou muito bom em estatística, eu sou engenheiro e advogado, não tem nada a ver, né? Eu fiz direito e fiz engenharia mecânica, né? E com engenharia mecânica eu adorei fazer estatística. Então, se você pegar, né, as provas, pega assim mais ou menos umas 5 a 10 provas da banca, da mesma banca. Vamos dar o exemplo do CESP. Aí você vai por matéria, tá? Aí você vai, português, por exemplo, sempre cai questão de crase, dá um exemplo besta. Aí você anota lá. Poxa, eu peguei 10 provas, nas 10 provas, uma questão pelo menos era de crase. Uma questão era de regência nominal e uma de regência verbal. Outra questão caía sobre sinônimos, né? Agora sinonímia e antonímia. Né? Então, sabe, o que acontece? Você vai anotando, tá? Raciocínio lógico, por exemplo, sempre cai aquela questão de silogismo, né? Sempre cai pelo menos uma questão de como é que eu vou de silogismo e um bocado de conjuntos, né? Então você vai verificar que isso é batata, cara.
sabe? Eu tinha um amigo que queria passar para concurso de juiz. Fez 20 anos e nunca passou. Ele estudava emolumentos, não sei se você sabe disso, os valores, né? Os valores de cada, como eu explicar assim, para quem não, para ser menos juridiquês possível, o valor das coisas jurídicas, né? Isso custa para você entrar com isso custa tanto, você pedir uma cópia de isso custa aquilo. Isso jamais, nunca vi cair no concurso, né? E ele decorou tudo isso, todos os valores dos emolumentos. Então, amigo, sabe, você vai aprender que estudar também é ser esperto, porque tem coisas que não caem mesmo, não caem, não adianta. Porque o que acontece? Você vai ver aquele edital que a matéria tem, sei lá, tem 30 itens. Eu te garanto que de 30 itens não vai cair nem 15 nem 20, talvez até menos. Então, estude a banca, estude como ela cobra, né? Porque tem banca que como vou dizer, hoje a Fundatec, por exemplo. A Fundatec do Sul, ela é um exemplo de banca que ela já foi a Carlos Chagas uma vez na vida lá. Que é assim, mamão, abacaxi, pera e maçã. Qual é a resposta? Sabe? São questões objetivas, geralmente de lei seca, tirada de lei seca, né? Então, tem bancas que são assim. Tem bancas que são mais interpretativas, Sebrasp. Tem bancas que eu ainda não consegui decifrar, que é a Fundação Getúlio Vargas, né? Tem bancas que são mais diretas também, como a Sesgan Rio, Consuplan, né? A Objetiva, Objetiva Concursos, né? A Vunesp também é assim, né? Então, você tem que estudar a banca. Eu acho que isso aí é primordial. É você estudar a banca, como ela cobra, tá? As questões, o que ela quer de você, ela quer que você deduza, ela quer que você saiba decoreba pura, decoreba, ela faz questões pura decoreba, ou ela faz mesclado decoreba também com dedução. Então, essa é um ponto muito importante, você estudar a banca e saber como a banca... aí boto duas coisas juntas, tá? Como a banca cobra e em cada matéria quais são, tá? As matérias, vamos supor, como eu falei, português, quais são os pontos que ela cobra? Que eu te garanto, você vai ver que isso aí é nítido, né? Vamos supor que são 10 questões a determinada matéria. 6 pontos, mais ou menos, ou 7 pontos, ela sempre repete. Talvez um ou outro seja inédito, tá? Mas mais da metade ela repete. Isso aí é estatística pura. Não sou nenhum Nostradamus, não estou inventando. Você pegar mais ou menos de 5 a 10 provas anteriores, você verificar isso, sabe? Esse modus operandi de cada banca, tá? Então você vê, como eu notei aqui, você vê os assuntos que as mais cobram, né? E o tipo da forma e como ela formula a questão. No quarto item, talvez eu puxando um pouquinho o terceiro, faça a maior quantidade possível de questões dessa banca. Porque tem uma coisa que acontece, olha, não vou mentir não, tá? Aí foi da capeta FGV. Eu não tive tempo de estudar para o meu exame da ordem, tá? E eram 80 questões, tá? Da FGV na primeira fase, múltipla escolha de A até E, e eu só estudei 1 mês e meio a 2 meses por provas do exame da ordem da FGV. Pasmem, de 80 questões eu acertei 76. Eduardo, você é um suprassumo? Não. Foram 76 questões de concursos anteriores. Ela repetiu. Pasmem, 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 pasmem. Foram só fazendo questões, né? Treinando por questões de concursos anteriores da FGV, eu tive 77 questões em 80. Então, faça porque pode até não cair igual, mas você vai ver que o raciocínio é o mesmo,
tá? O assunto é o mesmo e praticamente a resposta que não foi dada naquela questão, mas tipo assim, né? É, é, marque, marque em determinado assunto, né? Na determinada regra, né? Qual é a exceção? Aí, na questão que vai cair na sua prova, era uma daquelas alternativas, mas perguntando qual é a certa e não a exceção. Sabe? Qual é a regra e não a exceção. Então, é muito importante você treinar pela banca. O que me revolta muito em cursinhos é que eles não fazem muito isso. Tem concurso que faz, realmente, é porque o cursinho, né, perdão um pouquinho a crítica, né, o que acontece? Você sabe, quem faz cursinhos sabe disso, né? Eles não pegam, eu acho que deveria ser feito assim, você paga caro por um cursinho. Se o curso tem a matéria de direito constitucional, por exemplo, deveria ser aquele direito constitucional baseado no seu edital e ser inédito o curso. Mas eles não fazem isso. Eles pegam os pontos, não é isso? Aí eles pegam uma aula que foi dada até 3, 4 anos atrás e está sendo repetida e, segundo eles, atualizada, mas já peguei com vários cursinhos que não estão totalmente atualizados. Isso aí pode ser um ponto muito negativo na sua prova, né? E diz que está atualizado, né? Infelizmente, essa é a verdade, né? Mas, enfim, né? Eu sugiro que vocês refaçam. A minha crítica é essa, eu acho que deveria ser todo o curso atualizado na íntegra, ser até ao vivo e a cores, tá? As aulas do cursinho, e se a banca é FGV, que só coloque questões da FGV. Aí eles dão uma desculpa esfarrapada que não tem, que não tem. Então, poxa, eles têm tanta experiência, por que eles não elaboram as questões à la FGV, tá? Outro item importante, vamos lá, seguindo aqui eu coloquei 10 itens, tá? Pra vocês saberem. Por mais, tá? É o quinto item. Por mais que hoje em dia sejam contra o decoreba, tá? Ah, não precisa decorar. Decore, tá? Decore o máximo que você puder. Porque você vai ver, no meu caso, que ajudou muito. O decoreba ajuda muito. Por que o decoreba ajuda muito, Eduardo? Você vê nas questões. Por mais que as questões ela tente usar, hoje em dia está na moda usar o seu raciocínio, a sua dedução, né? O nome que queira inventar, tá? Me pergunto um pouquinho que eu estou gravando esse vídeo aqui inspirado em concurso que estou fazendo, até após um concurso que eu acabei de fazer, né? E tá tarde agora, então alguma coisa ou outra assim pode sair meio distorcido as minhas palavras, mas no fundo eu sei que vocês vão entender, tá? Talvez eu não estou usando um pouquinho a palavra mais correta, mas vocês estão, no fundo, vocês estão entendendo. O que acontece? A Decoreba vai te ajudar tanto na parte discursiva, se tiver uma redação, se tiver uma parte dissertativa, né? Ou se tiver perguntas discursivas, ou na própria prova, porque com certeza nas alternativas vai cair um pouquinho de decoreba, sim, não adianta, não tem como fugir, né? E um pouquinho de dedução, um pouquinho de raciocínio, isso é normal. Então, não fuja da decoreba, né? Sabe que eu sei que os professores atualmente não decora, não decoro. Tem muitos cursinhos que, olha, esse negócio, você decorar macetes, né, já feitos, não vale nada, isso aí não vai te ajudar. Ajuda, sabe? Ajuda. Até quem tem dificuldade de decoreba, você tipo um exemplo, né, os princípios básicos da administração, o famoso LIMP, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, o LIMP, né? Eu aprendi o LIMP sem o princípio da eficiência. Depois, ainda bem que o completava o LIMP, né? Mas sempre ajudou. Então, não fuja, sabe? Não fuja da decoreba. Se você tiver dificuldade, invente algumas coisas, né? Invente musiquinhas, invente iniciais, né? Invente alguma coisa que você consiga decorar, tá? Uma muito importante, cara, que eu acho que poderia ter colocado na inicial a sexta, estude bobeira, tá? Mas estude o edital, sabe? Estude o edital, porque eu já vi pessoas que fizeram a prova, porque você sabe, né? Até hoje
o modus operandi maior, né, e mais escolhido pelo CESP é o certo e errado, sendo que uma errada elimina uma certa. Eu já fiz provas, quando eu fiz a prova de pré-seleção do Itamaraty foi diferente. Eu até achava mais justo. 4 erradas cortavam uma certa. Eu achava mais justo isso. Mas, infelizmente, a regra do jogo geralmente é uma errada corta uma certa, tá? Então, eu estude edital, tá? Estude edital, veja como é a prova, realmente como é que vai ser a avaliação da prova, né? Quantas horas você vai ter, também muito importante. Tem gente que chega na prova e não sabe quantas questões vão cair, quantas questões. Eu sei que tem concurso que não diz direitinho, cada matéria tem tantas questões, mas dá para você sentir, né? Dá para você sentir, vamos supor, se for para um tribunal, eles vão puxar o peixe para o regimento interno. Não tem jeito, dando um exemplo disso. Se for para o auditor fiscal, pode contar que direito tributário, contabilidade pública, contabilidade geral, direito financeiro, matemática financeira, estatística, vai puxar mais. Então, tente estudar o edital nesse sentido. Faça um balanceamento do edital, né? Em horas de prova, turno da prova, se vai ser de tarde, vai ser de manhã, quantas horas, o que você pode levar, o que você não pode levar, geralmente é caneta preta, é caneta azul. Puta, Eduardo, isso aí, tão frescura. Fiz uma prova na Paraíba, acredite, eu não lembro qual foi o tribunal que eu fiz. Eu sem querer, esqueci, viagem longa, né? Eu estava trabalhando no Rio Grande do Sul, tive que pegar 2 aviões para chegar na minha prova. Não tinha hotel lá, porque a cidade é pequena, João Pessoa, né? Eu tive que dormir, assim, foi sorte mesmo, né? Porque uma senhora que está do meu lado ficou com pena de mim e me ofereceu, né? Me ofereceu um quarto na casa dela para eu poder dormir para fazer minha prova. Aqui, se quiser, ainda tem pessoas boas desse sentido. E chegando na prova, esqueci a caneta. Aquela prova que, assim, que você está todo cagado de arara, né? E eu pedi para o fiscal, será que não teria alguém para... Isso não é piada, tá? Alguém para emprestar uma caneta para mim? Aquele se quiser. O fiscal, gente, por favor, ninguém empreste uma caneta para o Eduardo, porque você estará fazendo, sabe o quê? Eliminando um candidato. Claro, eu não vou nem entrar no mérito, né, de processo contra essa pessoa, algo do tipo. Mas, brincadeira à parte ou não, você vai acordar comigo. Uma coisa dessa, minutos antes da prova, estou falando independente de processos, qualquer coisa desse tipo que você vai entrar com outra pessoa, desestabiliza qualquer candidato, concordo? Até cabe também, né? Outro processo por isso também. Mas eu não vou entrar no método juridiquês, porque eu não quero esticar mais esse vídeo do que eu já estou esticando, parecendo um vídeo de 15 minutos, estou vendo aqui, está tem 39 minutos já. O fiscal me vendeu uma caneta. Parece piada, tá? Ele não deixou ninguém emprestar, depois em off chegou perto de mim, olha, eu te vendo minha caneta, portanto. Eu não tive outra alternativa de ter comprado a caneta dele. Acredite se quiser. Não é piada. Mas vamos lá. Então, estude edital, tá? Em todas as formas possíveis, porque o edital já começa sendo uma grande apostila para você. Porque no edital você vai ver qual as matérias que você tem que ter peso maior. Porque tem provas em que praticamente 3 ou 4 matérias correspondem a 70% da prova. Então, aqueles 30% não é que você vai deixar de lado, mas você vai ter que dar mais importância aos 70% que valem mais. Isso é óbvio. Então, estude o edital. Meu amigo, claro que tem cada um, vamos para a 7ª dica, cada um tem seu método de estudar. Eu gosto de resumir e falar alto, né? Esse é o meu método de estudar e aprender. Não sou muito fã de videoaula, mas eu também assisto algumas também, até... Para mim, a videoaula me serve até para dar mais uma empolgação, um estímulo, né? Apesar que eu tive um professor, foi até uma prova da Câmara que eu fiz, né? E vocês sabem que prova de Câmara e Senado, o grau de dificuldade é muito grande, né? E pasme, mais uma vez, que era FGV, a prova, e um dos professores, não vou queimar, tá? Não quero queimar nenhum cursinho não, mas é um cursinho top. Ele está ou o melhor curso que
eu avalio, ou o segundo melhor curso que eu avalio, esse professor de inglês, ele mesmo falou, olha, vocês não vão acertar as provas de inglês, o concurso Senado Câmara, não lembro direito. Tá? Então, tente chutar, porque você não pode deixar em branco. Eu acho que isso não são palavras de incentivo de um professor de um cursinho preparatório. E isso não tem muito tempo, tá? Tem coisa de 2 a 3 anos. É só você ver aí qual foi o último curso do Senado para você ver quanto tempo tem isso que eu estou falando para vocês. Aí eu dou uma sugestão muito grande, eu acho que vale a pena fazer. Porque você sabe, hoje em dia, cada matéria é coisa de louco. Você olha assim, poxa, só tem só 5 linhas. Meu amigo, minha amiga, não se engane. Essas 5 ou 6 linhas do programa, das matérias, equivalem mais ou menos, né, umas 200, 400 páginas de conteúdo. Então faça a maior quantidade de resumos que vai servir para você ao longo, né, da sua preparação como revisão. Faça o resumo, estude pelo resumo e revise. Revise a maior quantidade possível de vezes. Para mim, isso é muito importante, tá? Esse seria a minha 7ª dica. A minha 8ª dica, escolha muito bem o material a estudar, tá? Eu acho assim, eu notei aqui 3 tipos de material. Material em PDF, que é o que eu mais gosto, a videoaula e os livros. Eu acho que eu colocaria livro de doutrina em último lugar, tá? Porque basta uma passadela, sabe? Na própria apostila de PDF vai ter, vamos supor, uma questão, uma prova de administração pública, uma prova de ciência política, uma prova de arquivologia, por exemplo, né? A própria apostila, bem feita, vai te falar sobre o pensamento de um autor, o que a doutrina acredita, né, que seja o verdadeiro, né? Então, eu abandono, tá? Eu acho que eu nunca passei um concurso só por doutrina. Eu conheço muita gente que só estuda por doutrina. Então, doutrina é muito bom se tiver prova oral. Aí já são outros casos. Se você fizer concurso para área jurídica de alta performance, que eu avalio seria magistratura, promotor, né, para promotor, para MP, no caso, Ministério Público, Defensoria Pública e procurador tem um pouco menos, tá? Mas os 3, eu coloco doutrina. Fora isso, eu descartaria a doutrina, tá bom? Eu colocaria o maior peso para mim em PDF e, no segundo lugar, videoaula, porque tem pessoas que só estudam por videoaula. Cada um tem seu modo de estudar, tá? Não é o meu. Eu coloco videoaula mais para dar um incentivo. Quando estou meio desanimado, meio chateado, eu assisto uma videoaula, mas com exceção desse professor de inglês que eu falei para vocês desse cursinho importante que, bem, eu não gosto de atrapalhar ninguém, a vida de ninguém, mas deu muita vontade, tá? Vocês podem até me condenar, poxa, o Eduardo deveria ter feito uma avaliação péssima e uma crítica sobre o professor, mas sabe, eu não consigo, sabe, atrapalhar a pessoa ou prejudicar a pessoa de forma alguma, tá? E vamos às 2 últimas, tá? No começo, como eu falei, não estipule prazo para passar em concurso, pelo amor de Deus, tá? Você pode passar como eu no primeiro concurso da vida, como depois de 10, 20 concursos. Não estipule prazo. Mas uma coisa que eu acho muito importante, que aí entra naquela história do foco, é você procurar fazer um concurso em sequência. Por mais que você não esteja preparado, sabe? Eu sei que é duro, as inscrições são caras, depende depois daquele gasto de viagem, né? Que você vai ter que pagar a inscrição, pagar hotel, pagar ônibus, ou dependendo do avião, para você fazer a prova. Mas se você puder, procure uma sequência. Vamos supor, porque o concurso você vai ver que o concurso aqui parece que é combinado, né? Quando tem prova para a Assembleia Legislativa, por exemplo, todo mês tem um. Aí então você, putz, né? Todo mês tem curso para Assembleia, seja a Assembleia do Rio Grande do Sul, seja a Assembleia de Tocantins, a Assembleia de Cuiabá, né? Desculpe, a Assembleia não pode ser Cuiabá, a Assembleia de Tocantins, a Assembleia de Mato Grosso, a Assembleia do Rio Grande do Sul, né? Porque tem que ser estadual, né? Então, quer dizer, aí você, puta, eu não tenho grana para isso tudo não. Mas se você puder fazer, vou dar um exemplo, tá? Repetidos em pouco tempo,
concurso para aquela área é muito bom, sabe? Você não sabe o bem que você está fazendo, porque você vai pegar, ainda mais se for da minha banca, né? Aí você vai matar um monte de dicas minhas aqui. Vai pegar o foco, né? O foco da área que você quer. Você vai pegar como a banca age, como a banca cobra. Vai pegar muito importante, que é o time de prova. Responder as questões em aproximadamente cada questão em 3 minutos. E se for aquele caso que está acontecendo, que acontece agora, como o CNU vai ter agora, né? Você fazer na mesma etapa a discursiva e mais questões objetivas, isso é fundamental, tá? Isso é fundamental. E por último, que eu acho que também não é nem pouco nem menos, talvez seja a melhor de todas as minhas dicas, como eu te falei, aí volta a primeira. Não, segredo é algo do negócio. Minha esposa me ensinou isso. Eu falava para todo mundo: vamos fazer prova nisso, vamos fazer prova aquilo. Não vou dizer que isso aí me fez reprovar em muitas provas, mas atrapalha. Confie em mim que atrapalha. Mas essa última dica que eu acho uma das mais importantes: acredite em você. Acredite no seu taco. Sabe? Vá com fé. Porque eu avalio o concurso público na sua aprovação. 60% é seu conhecimento, sua sabedoria. 30%, não, aí 20% é seu dia. Porque tem dia que não sai nada. Eu sei, eu sou concurseiro, fui aluno como vocês, já dei aula em cursinhos, já dei aula em escola, já dei aula em Senai, já dei aula em Senac. Bem, eu já fui um pouquinho de tudo, eu acho, por isso que eu tenho uma certa experiência. Eu estou meio careca, meus cabelos brancos estão começando a aparecer, a barba também está meio preta, meio branca, mas eu posso falar isso, sabe? Tem um pouquinho de dia, sabe? Aquele dia que, não tem assim, você sai, tudo dá certo, como tem aquele dia que dá tudo errado. O dia que tudo errado é quando você fica, como eu já fiquei, em dúvida em duas questões. Uma dá certa, a outra dá errada. Aí você vai clicar em qual? Na errada. Então é o dia que você não está bem. Então, mas tem dia que dá tudo certo. Então eu falei para você que tem também o fator dia, sabe? 20%. Os outros 10%, sabe? Eu acho que... Não sei se posso falar que se é sorte ou é inspiração, sabe? É aquilo que parece que dá uma luz do nada, e você, eu já fiz prova assim já, até engenharia, quando fazia engenharia, que você parece que dá uma luz, cara. Não sei o nome que você chama assim, você lê um pouquinho, lê a primeira vez, não entende nada, lê a segunda vez, não entende nada, aí na terceira ou quarta, quinta vez, puta, mas isso aqui não posso resolver assim? Então, eu avalio sim, tá? Eu avalio muito, sabe? Eu, aliás, desculpa, tá? Até minha esposa me chamou para dormir, mas eu considero 3 coisas, tá? Não é só conhecimento, não. É conhecimento, é o dia e a sorte. Tendo esses 3 fatores, ninguém te segura, não. Boas provas, tá? Eu não vou indicar nenhum cursinho para vocês, porque desde o início, eu não quero que esse vídeo seja comercialização, seja cobrado ou algo do tipo, porque é só ajudar as pessoas, tá? Tem pessoas que você vê que não tem experiência alguma e são muito cegas em concurso, e você vê assim, poxa, não que elas não vão passar, mas vai custar muito enxergar. Beijo para todos, forte abraço e muita sorte e muita sabedoria nos seus próximos concursos.